Sabe quando a gente fecha um negócio, assina um papel e a outra parte simplesmente não cumpre o combinado? É frustrante, né? Pois é, no fundo, todo contrato é uma promessa. Mas o que acontece quando essa promessa é quebrada? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar o que a lei brasileira diz sobre quebra de contrato e, o mais importante, quais são os direitos de quem é prejudicado. Pois é, essa é a pergunta que ninguém quer fazer, mas que vira e mexe, alguém precisa enfrentar. Pode ser um serviço que não foi entregue, um pagamento atrasado, a sensação de incerteza bate na hora. Mas calma, vamos mergulhar nisso juntos e encontrar as respostas. Olha só, quando um contrato é quebrado, a lei aqui no Brasil não dá um caminho reto, uma rota única. É mais como uma encruzilhada. E o destino jurídico de quem foi lesado, o que se pode ou não fazer, depende da resposta a uma única pergunta, uma pergunta crucial. E a pergunta é essa aqui, bem simples. Depois da quebra, o cumprimento daquela obrigação ainda serve para alguma coisa? Ainda é útil para quem deveria receber? A resposta, se é sim ou se é não, nos leva para dois cenários legais completamente diferentes. Vamos começar explorando o primeiro. Este é o caminho que a gente pega quando a resposta é um sonoro não. A obrigação se tornou inútil, o acordo original, já era, é um beco sem saída para aquele contrato, pelo menos do jeito que ele foi pensado lá no início. O nome técnico para isso, no direito, é inadimplemento absoluto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a falha foi total, definitiva e irreversível. Não adianta mais a pessoa tentar cumprir o combinado original. A única coisa que resta agora é compensar o prejuízo. E essa compensação é em dinheiro. E olha, esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender. Imagina só, você contrata um fotógrafo para um casamento. O grande dia chega e o fotógrafo não aparece. De que adianta ele querer fazer as fotos no dia seguinte? A utilidade daquele serviço estava presa àquele momento. O casamento já passou, a obrigação se tornou completamente inútil. É o exemplo clássico de inadimplento absoluto. Beleza, então se o contrato já era, como a parte prejudicada é compensada? Basicamente, existem duas saídas. A primeira é ir para a justiça e provar centavo por centavo todo o prejuízo sofrido. O nome disso é perdas e danos. A segunda opção, bem mais direta, é cobrar uma multa que já estava definida no próprio contrato, a famosa cláusula penal compensatória. Certo. Agora, vamos voltar lá para nossa encruzilhada e pegar o outro caminho. E se a obrigação atrasou, mas ela ainda é útil? A pessoa ainda quer receber o que foi combinado? Aí a gente entra no território do custo do atraso. Isso é o que a gente chama de inadimplemento relativo, ou como é mais conhecido, mora. A palavra-chave aqui é relativo. Por quê? Porque a falha não destruiu o contrato. O acordo principal continua de pé. O foco aqui não é acabar com o todo, mas sim calcular as consequências financeiras desse atraso. E que consequências são essas? São os chamados encargos moratórios. Vamos ver os três principais. Primeiro, a correção monetária, que só atualiza o valor para compensar a inflação. Depois, vem os juros de mora, que servem como uma compensação pelo tempo que o dinheiro ficou com a outra parte. E, por fim, a multa de mora, que é uma penalidade direta pelo descumprimento do prazo. Agora, preste atenção nesse número, 2%. Isso aqui é super importante para o nosso dia a dia. Para contratos de consumo, conta de telefone, boleto de escola, fatura de cartão e também para taxas de condomínio, a lei estabelece um teto. A multa pelo atraso não pode passar de 2%. É uma proteção clara para todo mundo. Certo, então já entendemos os dois tipos de quebra de contrato. Mas, a partir de que momento exatamente alguém é considerado oficialmente em atraso? A lei tem regras bem claras para isso. Vamos a elas. A primeira regra é a mora ex re. Pensa assim, se o contrato tem uma data de vencimento certinha, tipo pagar todo dia 10, o atraso é automático. Deu dia 10 e o pagamento não caiu, a pessoa já está em mora. Não precisa de aviso, de cobrança. A própria data do calendário já é a notificação. Como diziam os romanos, o dia interpela pelo homem. Por outro lado, a gente tem a mora ex persona. E se a obrigação não tiver uma data de vencimento fixa? Nesse caso, o atraso não é automático. O credor, quem tem que receber, precisa tomar uma atitude. Ele deve notificar formalmente o devedor para que a mora seja oficialmente constituída. Tudo isso nos leva a uma regra de puro bom senso que virou lei.
o princípio do aviso prévio. A ideia é simples. Ninguém pode ser pego totalmente de surpresa com uma penalidade grave. Mesmo que uma pessoa já esteja em atraso, a lei exige um aviso final antes de uma consequência mais drástica, como um corte de serviço ou uma ação judicial. E a gente vê isso em situações muito práticas. Uma empresa não pode simplesmente cortar a luz por atraso, ela precisa avisar antes. Um banco precisa notificar antes de pedir a busca e apreensão de um carro financiado. E o nome de alguém não pode ser negativado sem uma comunicação prévia. É a lei garantindo uma última chance. Para finalizar, vamos a uma questão muito comum. Imagina um contrato com um sinal, ou arras, e também uma multa por quebra de contrato, a cláusula penal. Se o negócio for desfeito, é possível cobrar os dois? A resposta, na maioria dos casos, é não. O direito brasileiro tem um princípio que proíbe a dupla penalidade pelo mesmo erro. Geralmente, a parte prejudicada terá que escolher entre reter o sinal ou cobrar a multa, mas não os dois juntos. É uma regra importante para garantir o equilíbrio e a justiça nos contratos.